Vencedor da enquete foi o tutorial de lavagem nasal. A lavagem nasal, ela pode ser utilizada diariamente, então eu no meu dia a dia, quando eu não tô com nenhum sintoma, eu não tenho nenhum problema nasal. Então, claro, eventualmente fico resfriada, alguma coisa, ou tenho uma sinusite aguda, e aí eu vou usar o que eu chamo de a lavagem de alto volume. Mas no meu dia a dia, o que eu uso para fazer a lavagem nasal é a garrafinha de soro. Eu gosto da que tem esse biquinho aqui, tá? Porque eu acho que encaixa melhor no nariz. Então, para fazer uma lavagem de dia a dia, como que eu faço? Introduzo, tá? E jogo a cabeça para trás e faço essa lavagem, tá certo? No dia a dia, a gente não precisa ter um volume mínimo ou volume máximo. Quando a gente pensa em lavagem, pensa em uma limpeza, então eu jogo o suficiente para eu sentir que meu nariz tá limpo, tá? Então, assim, a gente mora em São Paulo, as grandes cidades do Brasil, mesmo cidades não tão grandes, a gente tem uma poluição muito importante, uso de ar-condicionado no carro, ar-condicionado no trabalho, ar-condicionado em casa. Então, isso, a lavagem acaba sendo bem legal, tá? Pra manter a saúde da mucosa nasal, tá certo? Então, eu vou fazer de novo, assim. Quando a pessoa tem uma rinite alérgica ou rinite irritativa por qualquer outra razão, que a pessoa tem sintomas mais intensos e precisa de uma lavagem com maior volume, tá? A gente pode ir escalonando. Então, a pessoa que nunca fez uma lavagem nasal, ela pode começar com a garrafinha, como eu mostrei. Ela pode começar com a ampola de soro, que eu não tenho aqui pra mostrar. Ou ela pode fazer uma lavagem com seringa, tá? E aí tem diversos tamanhos. Uma seringa de 20 ml que eu tenho aqui no consultório, tá? Mas uma dica pra quem tem criança ou vai fazer a lavagem em criança, as seringas dos medicamentos, tá? Então, assim, a seringa do medicamento para dor, para febre que você tem em casa, ela já serve, tá? E aí o que você pode fazer? Você pode colocar o soro da garrafinha, tá? Direto na seringa, certo? Tem que tampar, né, obviamente. Tá? E aí, o que você pode fazer é fazer uma lavagem, por exemplo, com meia seringa de cada lado, tá? E aí, a lavagem com a seringa, principalmente pra criança, tá? A criança maior, os meus filhos, eles já conseguem fazer a lavagem com a garrafinha. Eles falam, o nariz tá entupido, quero lavar. Eles pegam a garrafinha e jogam eles mesmos, tá? A lavagem com a seringa, a ideia não é fazer pressão, tá? A ideia é ser uma lavagem suave, tá? Eu não recomendo fazer uma lavagem com intensidade suficiente para sair do outro lado. Primeiro que você pode machucar a mucosa nasal, pode jogar soro no ouvido e isso não é bom, tá? Então a ideia da lavagem com a seringa é fazer devagarzinho. Lembrar de medicamento nasal, nunca mirar pro meio do nariz, tá? Porque no meio do nariz a gente tem o septo, pode machucar, e aí serve pra seringa, serve pra garrafinha, serve pro spray nasal pra controle da rinite, da sinusite, tá? Nunca mirar pro meio, tá certo? A lavagem você pode jogar assim pra baixo e vai ter gente que vai falar pra você fazer com a cabeça pra baixo com a seringa. O problema de você fazer uma lavagem com a cabeça pra baixo com a seringa é justamente que ela não vai vedar. E aí você vai ter que o soro ele vai escorrer mais para fora do que para dentro. Tá? Quando a gente vai falar de lavagem de alto volume, a gente vai precisar de algum dispositivo específico, tá? Que você vai ter que adquirir de alguma forma, tá certo? Então, o clássico é a lavagem com a garrafinha, não é propaganda, tá? Essa garrafinha eu trouxe de fora, que eu tive uma sinusite uma vez nas férias, e eu nunca tinha ido atrás de comprar garrafinha, enfim. Até que eu tava péssima, cheguei na farmácia, vi a garrafa, quase abracei a garrafa, assim, foi um caso de amor, né, assim, eu tava muito congestionada e eu me lembro perfeitamente da sensação de abrir, tá? Mas a lavagem é isso aqui, gente, são 240 ml, tá? Que você vai colocar água filtrada ou fervida, vai encher a garrafinha, tá? E aí ela vem com um sachêzinho, e aí a garrafinha sim, você vai colocar no nariz, inclinar a cabeça para baixo e fazer a lavagem. Então,
o mecanismo dela é diferente do que a gente consegue com a seringa ou com a garrafinha normal, tá? Ela vai vedar bem a narina e aí ela consegue, com a cabeça para baixo, ela consegue fazer realmente uma limpeza que não tem igual, na minha opinião, tá? Agora a gente tem uma garrafinha nacional, tá? Que você consegue comprar pela internet. Mas antes, quando a gente não tinha uma garrafinha nacional, uma alternativa que ainda é válida é a lota. Então, e aí a lota tem vários tipos, tá? Eu tenho essa aqui de cerâmica, tá? E a lota, ela também veda a narina, tá? E aí você vai fazer... Só que a lota, você tem que inclinar um pouco a cabeça. Então, alguns pacientes, pela posição da tuba auditiva, alguns pacientes não se adaptam com a lota, tá? Porque acaba sentindo um pouco de pressão no ouvido. Então, a lota, ela é ótima, tá? Mas para algumas pessoas vai sentir pressão no ouvido e se começar a sentir muita pressão no ouvido, tem que suspender a lavagem com a lota, tá? Então, o que você pode fazer com a lota? Você pode colocar o próprio soro fisiológico ou fazer a mistura caseira, tá? E lavar, tá? O próprio sachê também você pode colocar. A ideia é assim, você lavar com soros tem que sempre ser uma solução certinha, tá? Fazer por conta, se você faz uma solução muito concentrada ou pouco concentrada, isso pode ter impacto na sua mucosa nasal, tá? Então, é por isso que eu gosto das garrafinhas, que elas vêm com o sachê e não tem erro, certo? Ou da lavagem com o soro da farmácia pro dia a dia. Mas a gente tem essas opções sim, tá? E aí a lota, o mecanismo dela também é por gravidade, você vai jogar o soro, tá? Então, para concluir, a ideia da lavagem não é fazer pressão no nariz, não é usar essas maquininhas de lavar calçada, sabe? A ideia não é essa. A ideia é você gentilmente jogar bastante volume na sua mucosa nasal, tá? Pra ter uma limpeza efetiva, tá certo? E aí o bastante volume, claro, no dia a dia você tá sem sintoma, é só uma higienização, não precisa ser muito. Se você precisa de um número, entre 5 e 10 ml. Tá? Agora, se você tá com sintoma ou você tem alguma doença nasocinusal, aí vale a pena investir na lavagem de alto volume, nos dispositivos de alto volume para fazer essa lavagem. E no pós-operatório também de cirurgias nasais, isso faz toda a diferença.